Olá! Hoje eu quero falar com você de algo incrível, né? De algo que é maravilhoso demais para a mente humana compreender. Como os compositores conseguem, a partir das suas aflições, tirarem canções maravilhosas? Como você, a partir, da sua luta diária, do seu sofrimento, consegue tirar aprendizado disso, né? Como nós conseguimos produzir verdadeiras pérolas a partir da nossa dor. Essa é uma habilidade do ser humano, né? Eu considero como algo realmente divino que veio do Senhor para nós, né? Algo que os animais não conseguem, mas nós conseguimos. Nós conseguimos produzir da nossa própria dor testemunhos maravilhosos, né? Que inspirarão outras pessoas. E hoje eu quero trazer para você 2 salmos, 2 canções que foram de composição, né, do rei Davi. E essas canções, o rei produziu em um dos momentos mais difíceis da sua vida, eu acredito. Porque, na minha opinião, né, para um pai como Davi, o pior momento da sua vida foi quando ele estava ali, fugindo de Absalão. Seu próprio filho estava perseguindo ele. Era a sinalização de uma derrota paterna, né? De uma frustração dentro do próprio lar, né? E Davi inicia uma de suas composições, né? São 2 composições que são atribuídas a esse período, provavelmente, né? E essas composições são o Salmo 32 e o 33. Olha o que diz o Salmo 32. Abençoado é aquele cujas ofensas são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Abençoados são aqueles a quem Adonai não imputa culpa, em cujo espírito não há engano. Quando me calei, meus ossos envelheceram por causa de meu gemido durante todo o dia. Dia e noite tuas mãos pesavam sobre mim. Meu vigor esgotou-se como a seca no verão. Quando confessei meu pecado a ti, quando parei de esconder minha culpa e disse, confessarei as minhas ofensas a Adonai, então tu perdoastes o meu pecado. Por isso, então tu perdoaste a culpa de meu pecado. Por isso, todo fiel deveria orar no tempo em que pode ser achado. Então, quando as enchentes chegarem, não o alcançarão. Tu és um lugar oculto para mim, me manterás longe da angústia, tu me protegerás com canções de libertação. Eu te instruirei, te ensinarei neste caminho em que estás, eu te darei conselhos, meus olhos estão sobre você. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que deve ser direcionado com cabresto e estribo, ou então não obedece. Muitas são as tormentas do ímpio, mas a graça envolve aqueles que confiam em Adonai. Sejam felizes em Adonai, regozijem-se os justos, gritem de alegria, todos vocês retos de coração. Que salmo maravilhoso, né? Essa é a primeira parte, né? Nessa primeira parte, Davi, nesta canção, ele faz questão de entender, de fazer uma leitura de tudo aquilo que ele tinha vivenciado. Ele lembra que quando ele pecou, quando ele ocultou o seu pecado, ele vai dizer isso com muita clareza em uma das estrofes da canção, né? Os ossos dele envelheceram. Você já imaginou o que é os ossos envelhecer? Você sentir uma fraqueza enorme no corpo. Você não dá conta, né, de fazer o que antes você fazia com tanta facilidade. E ele fala que a sensação dele era essa, ó. Quando me calei, meus ossos envelheceram. Então ele começou a se sentir como um velho. Não tinha mais disposição para nada. Não tinha mais ânimo, talvez nem para levantar da cama. Mas ele fala, por causa do meu gemido durante todo o dia, dia e noite, tuas mãos
pesavam sobre mim. Meu vigor esgotou-se. Olha só como ele estava se sentindo, sem vigor, os ossos envelhecidos, sem ânimo nenhum para se levantar, sem ânimo nenhum mesmo, né? Por quê? Porque ele estava afligido pela própria culpa, Mas ele vai dizer assim: quando confessei meu pecado, quando parei de esconder a minha culpa. Como é difícil a gente fazer essa autoanálise, né? E perceber onde é que erramos, onde é que precisamos de mudança, onde é que precisamos de fato, né, de reconhecer que de fato nós pecamos e que temos sim, né, culpa por algumas das coisas que estão acontecendo. E Davi começa a fazer essa leitura. E começa a fazer essa leitura justamente quando ele vê, né, que as mãos do Senhor estavam sim pesando sobre a casa, né? A filha havia sido estuprada pelo irmão, o outro irmão havia assassinado o irmão por conta desse delito e agora a família estava vivendo um caos. O caos era tão grande que agora ele estava sentindo o ódio, a revolta do filho, que se tornou um dos seus piores inimigos e agora estava o perseguindo, né? Então, olha só. Aí olha só o que ele vai dizer aqui para mim e para você em uma das estrofes, na estrofe 6. Por isso, todo fiel deveria orar no tempo em que pode ser achado. Então, quando as enchentes chegarem, não alcançarão. Ainda que a gente venha falhar, né, venha cometer os nossos erros, Davi, ele reconhece, né, que Deus sonda o coração. Deus sabe do arrependimento genuíno, do arrependimento sincero, mas Davi está nos aconselhando aqui a não esperar o tempo da aflição para orar. Orar antes, buscar ao Senhor antes, né? Antes dessas aflições chegarem, porque quando as aflições chegam, você vai estar mais fortalecido para dar conta de entender o processo da colheita de uma semente ruim plantada. Davi não estava isento da colheita. Ele havia plantado e agora veria a colheita, mas quando ele orou, quando ele buscou, mesmo ciente da colheita ruim, né, mesmo ciente de que seria tempos de aflição, ele estava pronto para aguentar o processo, aguentar vivenciar o processo. E ele tinha convicção de que havia um lugar para ele em Deus. E esse lugar era um lugar oculto, onde ele estava protegido com as suas emoções guardadas. Olha, meu amigo, minha amiga, é disso que nós precisamos, dessa convicção de que nossos pecados são perdoados, ainda que a gente tenha uma colheita ruim por conta de maus plantios, coisas que a gente plantou lá atrás e que agora está tendo uma má colheita, mas a gente tem um lugar oculto, e esse lugar oculto em Deus é o lugar da misericórdia, é o lugar do perdão, é o lugar onde nós estamos protegidos e guardados nele. E Davi canta isso em uma das estrofes, ele diz assim, ó: tu és um lugar oculto para mim, me manterás longe da angústia. O que Davi viveu era para ele ficar depressivo, ficar, né, muito abalado. O próprio filho havia assassinado o outro filho, a filha havia sido estuprada, uma série de situações que foram acontecendo, terríveis na vida dele e da família dele, e agora ele estava fugindo porque o filho, junto com alguns dos amigos, pessoas que eram chegadas, pessoas que eram conselheiros, que tinham cargos de confiança no reino e agora estavam se juntando para persegui-lo. Não é fácil não, mas ele diz aqui, olha, me manterás longe da angústia. Em Deus ele tinha essa convicção que Deus o conseguiria manter longe da angústia. E ele fala, olha, o Senhor me protegerá com canções de libertação. Olha a importância do louvor, olha a importância da adoração. Eu tive uma experiência muito forte com o Senhor, logo no início do meu casamento, passando muitas lutas, né, muitos problemas, e eu lembro que a única coisa que eu fazia era cantar, né, eu colocava
o som bem alto e ia louvar o Senhor, né? Ficava ali louvando. Eu tinha na época era CD, né? Eu tinha um CD que tinha muitas canções, acho que era 222 canções, só das cantoras que eu gostava. Colocava esse CD e cantava todas essas canções. Era um momento, né, de estar ali adorando ao Senhor, de levantar um altar para o Senhor dentro de casa. E o tempo passou e Deus nos abençoou, Deus nos concedeu vitória naquilo que a gente estava sendo afligido. E eu lembro que um dia eu estava orando ao Senhor e o Senhor trouxe uma palavra de entendimento ao meu coração. E o Senhor falou comigo assim, o Senhor começou a trazer à minha memória, muitos anos já haviam se passado, né, desse momento, mas o Senhor começou a trazer à minha memória aquele momento. E o Senhor começou a falar comigo, olha, muitas das vitórias que eu te dei naquele tempo foi por conta dos louvores de adoração. E olha só o que Davi está dizendo aqui, é isso, né? Que com canções de libertação o Senhor estava protegendo. Talvez seja isso que você precisa fazer aí na sua casa. Erguer um altar de adoração e começar a adorar ao Senhor. E aqui, totalmente inspirado pelo Espírito Santo, Davi vai profetizar dizendo: eu te instruirei e te ensinarei neste caminho em que estás. Eu te darei conselhos. Olha o Espírito Santo falando através de Davi. Meus olhos estarão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E essas eram as canções que chegavam a Davi nesse momento de aflição. E aqui Davi dá um conselho para nós. Ele fala assim, olha, você, meu irmão, não seja como a mula ou como o cavalo que não tem entendimento, que precisa de um cabresto para ser direcionado, né? Um animal, ele precisa de cabresto para ser direcionado porque ele não consegue entender. Não é igual o GPS que a gente liga, entra no carro, já coloca aqui no GPS, né? E ele já vai para o lugar certo, porque há uma tecnologia desenvolvida ali para direcionar aquele veículo. O cavalo ele não tem isso, né? O cavalo, a gente montou num cavalo, você que vai dando a direção para ele. E aqui Davi está dizendo, olha, não seja assim, não seja como um cavalo ou como uma mula que precisa de cabresto para ser direcionado. Não é esse o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? É que a gente pare para ouvir os conselhos do Senhor, que a gente pare para ser instruído pelo Senhor, que a gente pare para ser ensinado, através de quê? Da palavra, a ser ensinado pelo Senhor, que a gente pare. Deus não quer que a gente faça as coisas que estão dentro do nosso propósito, né? É como um cavalo, né? Que é obrigado a ir. Mas o Senhor quer que a gente tenha sabedoria para evoluir, para entender que a gente precisa ser direcionado, ser conduzido, né? O Senhor não quer nos obrigar a fazer, Ele quer que a gente seja aconselhado por Ele, né? Então, que nesta manhã você aplique. Daqui a pouquinho eu vou colocar, né? Vou dar continuidade a essa conversa nossa, utilizando esses dois salmos, e nós vamos ler o Salmo 33. Até lá, aproveite para meditar um pouquinho nesse salmo, aproveite para aplicá-lo também aí na sua vida, porque tem uma estrofe, a última estrofe, ele diz assim, muitas são as tormentas dos ímpios, mas a graça envolve aqueles que confiam em Adonai. Muitas são as aflições do ímpio, mas nós fomos alcançados pela graça. Que nesta manhã, nesse dia de hoje, o Senhor te alcance aí com essa graça, né? Esse favor imerecido. Sejam felizes no Senhor, regozijem-se, ó justos, gritem de alegria, todos vocês retos de coração. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e eu já volto. Daqui a pouquinho a gente vai para o Salmo 33.